Bom dia, dia 28 de novembro de 2021 e estamos na parte 18, no vídeo 18 do Evangelho de Marta. Bom, vamos fazer algumas considerações sobre o Evangelho e dizer que é um aprendizado, uma expansão de consciência e tudo o que está sendo dito através deste Evangelho, os ensinamentos de Jesus, é a descrição completa da realidade. É o caminho que nós devemos tomar para compreender esse sistema onde nós estamos inseridos e somos coparticipantes, dentro desta realidade virtual onde nós estamos, que tudo o que está sendo aqui vivenciado é para a nossa evolução, para o nosso crescimento em todo o aspecto. E é muito importante a gente perceber isso e como Jesus explica de uma maneira metafísica, de uma maneira simples, de compreensão, assim como os escritos do Caminho Infinito e assim como os estudos espirituais. Então vamos aqui abrir o nosso Evangelho de Marta. Seguindo aqui, então, vamos abrir aqui na página, se eu não me engano, é página 90. Vamos ver aqui. Vamos lá então. Vamos ler um parágrafo antes para a gente retomar nosso raciocínio aqui dentro deste estudo de hoje. Lembrando que nós estamos no domingo, estamos às 6 horas da manhã aqui estudando e é domingo, que primeiramente já demos um bom dia e que seja um excelente domingo a todos com a presença de Cristo, com a presença de Deus nos corações de cada um de vós. Então começamos aqui. Parágrafo antes então, ele diz assim, ó, Deus está inevitavelmente presente aqui e agora, fora e dentro do corpo de cada um de nós. Fora como o mundo manifesto e dentro como sentimento. Ele é a testemunha de tudo o que acontece nas nossas vidas e de tudo o que sentimos e pensamos. Então, aqui é o princípio da onisciência, onipresença e onipotência. Apenas é necessário correlacionar este conhecimento com a tua vida, aceitá-lo na tua vida e aplicá-lo na tua vida, ou seja, o sentimento de unificação com o todo. Quando respiramos o amor de Deus, que é o exercício da respiração de Deus, quando nós respiramos o amor de Deus, nós respiramos o oxigênio, nós respiramos o ar. Oxigênios tem duas moléculas de oxigênio e uma de hidrogênio. O que são essas moléculas? Tem átomos nessas moléculas que são vivas e abaixo disso nós temos quarks, bóson de Higgs, supercorda e o próprio, o vácuo quântico, ou Deus, ou campo unificado. Seja lá o que definição cada um de vós vai ter sobre Deus, mas estamos respirando o próprio que está penetrando em nossas narinas, e que os nossos pelos dos nossos narizes estão filtrando este oxigênio. Esse oxigênio está purificando assim a entrada de nossas narinas, a entrada deste ar que purifica e que dentro de nós está sendo purificado cada órgão, cada célula do nosso corpo está sendo purificada e o nosso interior instantaneamente está sendo purificado. É esse o sentimento que devemos ter quando praticamos este exercício. Seja lá o que patologia, o que doença você venha a ter. Comece a praticar isso, comece a colocar isso em sua mente, comece a meditar sobre isso, comece a questionar, a indagar isso, para você ver que a coisa acontece assim.
É um acúmulo de informação e expansão de consciência. Acredita que pequenas preocupações e afásama interferem contigo em casa? Não é verdade. No passado, essa vida magoou-te porque vivias através da cabeça e não através do coração. O que Jesus está dizendo aqui? Que a gente tem os problemas da vida humana e com os problemas a gente coloca emoção nos problemas. Emoção, o que é? Energia. E quando colocamos energia nos problemas, nós estamos sob o efeito Zenão quântico. Paralisa dentro daquele sofrimento e multiplica-se o sofrimento sem fim. Não damos espaço a uma nova realidade. Mas quando vivemos a vida através do coração, nós sentimos a presença de Deus, o amor condicional de Deus, e nós criamos uma nova realidade a partir daquele próprio problema, ou seja, encontramos a solução dentro do próprio problema. Quando Deus está no teu coração, mesmo durante o trabalho na cozinha, podes estar no silêncio e êxtase da sua presença. Então, aonde Deus está, eu estou. Aonde eu estou é solo sagrado. Isso os salmos, os versículos confirmam tudo o que está sendo dito aqui neste evangelho canalizado. Não fiques triste, tudo ficará bem na tua vida. Nada externo se tornará um obstáculo. E eu continuarei a ajudar-te a estudar como aprender gradualmente é apreciar o que é significativo e importante e afastar da tua vida aquilo que é insignificante. Podes aprender a ver-me com a alma, mesmo quando o meu corpo não está junto a ti. Então, o que Jesus, com a sua sabedoria, quando Marta sentiu que não poderia mais acompanhar a saga, porque fisicamente ela estava esbaforida, estava com as suas últimas forças se arrastando, indo atrás da peregrinação de Jesus. Então Jesus dispensou Marta, ou seja, liberou Marta para Marta voltar para casa, para ela conscientizar, praticar a presença de Deus, praticar a presença, as meditações contemplativas, a fim de que junto a ela Jesus sempre estará. Junto conosco Jesus sempre estará. Se nós aceitarmos Jesus, vivermos com Jesus, nada e nem coisa alguma pode ser ao contrário desta vivência que é alegria, abundância e harmonia. E aí nós vamos reduzindo a nossa entropia, porque é o processo do sistema. Redução da entropia, chegamos à harmonia, ou seja, consciência espiritual. André, acompanhar-te-á a tua casa e depois juntar-se a nós em Jerusalém. Então, ele designou que André fosse acompanhar Marta até sua casa e depois André iria se juntar-se a Jerusalém, pois Jesus iria entrar dentro da capital. E aí vocês já sabem o que irá acontecer. Não objetes, não temas, será seguro para ti e bom para todos. Eu sei-o, disse Jesus, e sorriu com tal ternura e afeto que quase rompia em lágrimas novamente. Então Jesus já sabia, com a sua maestria, que ele iria trilhar o caminho da graça, trilhar o caminho da iluminação ou da redenção. Ou melhor, redenção. Depois Jesus acrescentou, algum tempo passará, mas depois nós todos juntos sairemos daqui, gradualmente. Eu levar-te-ei a ti, a Lázaro e muitos outros comigo. Entretanto, ganha força, domina a vida que se abre perante ti. Então, o que Jesus recomendou para Marta? Para ela meditar, ganhar força, ganhar a vida, para que ela possa ir juntamente com Jesus em iluminação espiritual, habitar as muitas moradas do reino do Pai. Poderia dar-te o meu poder agora, mas ainda não estás pronta para o aceitar. O poder pode destruir, não apenas criar. Então, vocês entenderam
quando nós estamos neste caminho, é preciso nós limparmos a consciência. É preciso sanar todo o contexto de sombras psicológicas, paradigmas, sistemas de crença. É preciso dar um salto de consciência, mudar a consciência para, enfim, desfrutar da abundância, da alegria, do sentimento de unificação com o Pai em nós, a confiança no Pai. Cada um de vocês terá que receber este poder do Pai Celestial. Preparem-se para isto. Então Jesus apontou que cada um de nós aqui poderá receber este poder, que devamos nos preparar para isto. E qual é a preparação? O que está incluso nesta preparação? Devoção, prática e disciplina, persistência, calma, tranquilidade, absorção, elaboração, para a gente poder alcançar esse estado. Começamos aqui o capítulo 8 e estamos na página 90 do PDF. Então nós estamos evoluindo dentro do estudo, dentro das perspectivas que estamos evoluindo no nosso capítulo, no capítulo 8, as lições de André. Então, antes de começarmos este capítulo, nós iremos responder uma pergunta que surgiu no grupo informativo da classe Consciência Infinita. Uma pessoa está lá no grupo, fez uma pergunta. Então nós vamos abrir aqui o WhatsApp para ver qual a pergunta que foi feita. Tá, nós não vamos revelar o nome da pessoa, tá, gente? Por favor, Joel sempre diz para não contar nossos segredos com o Pai a outros. O que entende sobre isso? Então ela compartilhou uma experiência aqui, tá? No qual ela sonhou que Cristo ensinava a voar. E teve mais coisas. Então isso é a questão da consciência. E a outra pergunta dela, me sinto à vontade, me sinto bem à vontade quando medito deitada. Tem algum problema? Sentada não me sinto à vontade. Então vamos responder a primeira pergunta aqui, no caso que o Joel fala para guardarmos este Cristo no estábulo, para guardarmos este Cristo em secreto, no silêncio e no secreto, para que haja uma evolução, um desabrochar, um cuidado com este Cristo que está desabrochando em nós. O que significa isso? Significa que nós não podemos, de maneira alguma, soltar aos porcos isso que nós estamos aprendendo aqui. Que Deus é tudo que existe, porque o seu irmão é Deus, a fulana de tal é Deus, a vizinha que está te atrapalhando é Deus e tudo é Deus. Por que nós não podemos falar isso? Porque isso causa revolta, porque o ego não está preparado para escutar a verdade. Pessoas não estão com níveis de consciência para absorver a verdade. Por isso que se diz, para aprender os caminhos de Cristo, é preciso guardar este Cristo bem no seu interior, para que ele possa ser findado essa estrutura e esta casa ser construída com a graça do Pai. E aí a gente pode soltar este segredo. O que Jesus fez? Fez um trabalho em Cafarnaum, e depois de Cafarnaum, quando estava bem estabelecido, depois de muitas curas, depois de muito andar ali em vários países ao redor, onde ele viveu, conviveu, ele foi para Jerusalém, na capital, onde havia problemas. E lá ele foi falar sobre a verdade. E aconteceu o que aconteceu, pois já estava programado isso em consciência. Então devemos sempre tomar cuidado com essas coisas, quando nós estamos aprendendo um conteúdo novo e principalmente sobre a verdade. Porque a Matrix, os agentes da Matrix, eles lutam fervorosamente para proteger a Matrix. Então as pessoas comuns, as pessoas que não têm conhecimento desses estudos aqui, eles vão duvidar, vão chamar você de louco, vão chamar você de idiota, vão ir contra você, vão humilhar você e outras coisas mais. De repente até apedrejá-lo ou tentar eliminar você das pessoas normais, porque você não é daquele clã de pessoas, você não é normal. Então, para que não aconteça isso, nós devemos estar no mundo, mas não ser do mundo, ou seja, observar as coisas do mundo, impersonalizar os erros e conviver
pacificamente aqui. Aqueles que vão sendo atraídos pela verdade vão comparecer, vão chegar, perguntar alguma coisa para você, por que você mudou, vão notar em você alguma energia, alguma coisa e vão chegar a esses conhecimentos também, porque vão chegando coisas a você, vão sendo trazidos a você as pessoas certas para desfrutarem do que você sabe, do que você conhece e do que você está aprendendo também. E é assim que se segue então a resposta, por que nós não devemos jogar aos porcos a semente de Deus? Por que não devemos jogar aos porcos a verdade? Porque vai dar lavagem, vai dar confusão, porque nós estamos na entropia. E toda entropia gera desordem. Então, devemos guardar este Cristo interiormente, praticar, absorver, e aí sim, quando esta casa estiver estabelecida na rocha da palavra, pela graça, aí sim nós iremos compartilhar com o maior número de pessoas, sendo que essas pessoas vão sendo trazidas para nós. Então vamos lá para o capítulo 8 para iniciar. Em relação à meditação, não tem problema fazer a meditação deitada ou sentada. Tá? O problema é a percepção. Se você se sente mal, comece deitada, mas qualquer estado que você estiver deitada, estar consciente deitado e fazer a meditação também vale. Nós não dormimos deitado, nós não temos experiências em sonhos deitados. Então, vai treinando, vai evoluindo, vai praticando das duas formas que você vai superar este mal-estar de ficar sentada e entrar em meditação. Isso é um treino, tá? Mas não tem problema nenhum você começar as suas meditações deitada. Por quê? Porque nós temos uma prática na yoga que se chama pranayamas. Os pranayamas são feitos deitados. As respirações, pranayama igual a respiração de Deus. Porém, a gente vai respirando aquele ar vai purificando o nosso corpo e a gente vai deitado com as palmas da mão para cima, respirando via abdominais, respiração abdominal, diafragmática, e a gente vai soltando, vai transpirando, vai entrando em harmonia com esta calma, com esta paz interior, vai sentindo aquele gelado, aquele calor bem aconchegante que é da própria presença do Espírito. E a gente pratica esta prática, é praticada deitada. E sentado, a gente pode fazer sentado também. Se nós sentimos algum desconforto sentado, pode ser trocado a posição, não tem problema algum. Vai evoluindo na prática, vai fazendo as duas formas, vai tentando, passa um tempo deitada, depois tente de novo sentada, e aí a consciência vai tomando forma ali e você vai ganhando o seu campo harmônico. Mas não tem problema nenhum. Então vamos lá para o capítulo 8. As lições de André. Capítulo 8, Evangelho de Marta. André acompanhou-me à casa. A nossa viagem demorou quase uma semana, então de onde eles estavam demorou uma semana para eles chegarem. Por isso que ela não estava acompanhando o ritmo de Jesus. Jesus caminhava freneticamente, de vilarejo a vilarejo para ensinar a verdade, dar testemunho, fazer cura, e o tempo urge, e o trabalho foi feito na redondeza da capital até ele ingressar à capital, onde ele precisava se fortalecer em rocha com o Pai. Então, o que isso quer dizer, gente? Nós precisamos estudar, praticar infinitamente até estarmos firmes na verdade, estarmos com a rocha nossa construída pela verdade. Nós precisamos desconstruir o hipnotismo, precisamos desconstruir todo o contexto da percepção materialista deste mundo para fazer a construção conforme o Pai, a vontade do Pai em nós, ou seja, essa rocha, essa fortaleza pela palavra. Eu estava triste por não poder continuar a minha vida e estudo entre os discípulos mais próximos de Jesus. Estava muito envergonhada por ter falhado e estar agora a distrair André. Então Marta ficou com aquele estado, né, de não poder seguir, estado de fraqueza, ela fraquejou na missão. Então ela se sentiu envergonhada por ter fraquejado na missão, mas Jesus já sabia que isso iria acontecer. Mas apenas precisava de aceitar calmamente a simples verdade
do que o meu papel era agora muito menos importante do que o de Jesus e os seus discípulos mais próximos, e que podia regressar à casa em segurança para amassar massa e cozer pão da forma mais comum, fazer qualquer trabalho, e ao mesmo tempo continuar a aprender e a viver com Deus no meu coração, e encher o espaço à volta com amor, mesmo que tal amor não fosse tão grande como o amor que eles tinham. Precisava perceber por mim mesma que isto não era uma tragédia, não era um fracasso, não era uma queda, viu? Para não reprimir e não cair no estado de sombra psicológica. Então ela estava elaborando aquela situação ali. Apenas tinha que me fortalecer no que já sabia e compreender que isto também seria um feito espiritual importante. Ao mesmo tempo, agora precisava de aprender a viver de tal maneira que o amor enchesse a minha boca ao pronunciar palavras, que as minhas mãos tocassem tudo com amor, que mesmo cada silêncio, sorriso e olhar carregassem carinho e paz e ternura e cuidado. Durante aqueles dias, André e eu tornamos-nos muito próximos. Então aconteceu algo entre Marta e André. Foi a continuação dos meus estudos com Jesus e através de André, porque Jesus já sabia que tinha um interesse mútuo entre André e Marta, e que os dois estavam prestes a se tornarem mais próximos, ou seja, ter um relacionamento. Aprendi a sentir a grande luz de Jesus, a proteger-nos durante nossa viagem. Comecei a aprender a percepcionar a sua presença mesmo estando longe do seu corpo. E apesar de tudo, ele esteve conosco durante toda a viagem, que é a própria presença. Por outro lado, eu estava muito satisfeita por André estar comigo, mas por outro lado, por vezes tinha pensamentos tristes sobre a nossa separação inevitável, que poderia ser para sempre. Era oprimida por esses pensamentos. Causava-me muito sofrimento. Então ela gostava muito de André e ela, como toda mulher, né, ela já estava percebendo que André iria ficar pouquíssimo tempo com ela e que iria deixá-la para seguir a sua missão com o Mestre Jesus. Talvez nunca mais iria voltar ou nunca mais iriam se ver. Mas ela precisava entender isso e curtir o momento. Um dia, como que respondendo a estes meus tormentos silenciosos, André disse: das pessoas que amamos e que acreditamos que também nos amam, frequentemente esperamos reciprocidade, compreensão, ajuda, simpatia e aprovação totais. E ficamos tristes com a falta de sua atenção. Sofremos se não recebemos o amor que queremos de sua parte. Mas há outra maneira de amar. Então aqui é o amor humano que André está descrevendo a Marta. Então há outra maneira de amar. Então agora vem a maneira do todo. É amar esquecendo-se de si mesmo. Significa amar mesmo quando não há esperança de reciprocidade ou da felicidade de um casamento longo. Significa também amar sempre, mesmo se é impossível estar fisicamente perto do amado nesta vida terrena. Este é o amor do todo. Afinal, é a união, é o amor espiritual este, que não deixa de ser o amor do todo. Afinal, é a união das almas e não dos corpos o que realmente conta em nós para Deus. O amor que liga a carne também é puro e não carrega pecado, se é sincero, mútuo, carinhoso e não mostra nem sinais de possível mal àquele que amamos. Através do amor pelo outro, aprendemos a amar assim para que depois também possamos amar Deus com o nosso amor desenvolvido. Agora, tal união com Deus está aberta para nós. Através do amor intenso por Deus, uma alma humana é unida com Ele, desaparecendo na sua infinidade, no seu amor ilimitado. Eu amo-te, Marta. Sei que tu me amas a mim. Mas não podemos repetir nas nossas vidas o amor que existe entre Jesus e tua irmã Maria.
e não deves ter ressentimentos para comigo por causa desta minha escolha quanto ao meu destino. Então aqui, o amor de Jesus e Maria transcendeu, porque foi espiritualmente ali uma transcendência, e Maria continuou. O amor entre os dois fortaleceu o próprio destino, o próprio caminho que Jesus trilhou nas vilas, curando, compartilhando seus ensinamentos e ensinando a verdade. Então, o amor dos dois entre Maria Madalena e Jesus, que de fato eles também tiveram um relacionamento. Então, meus irmãos, aqui, essa história de que já Jesus não pôde ficar com Maria, porque isso aí vocês tiram da cabeça de vocês que isso é paradigma. Então Maria e Jesus também tiveram um relacionamento, os dois se amavam, e Jesus sabia do quão grande era o amor entre os dois. E como André falou para Marta, não era a mesma coisa entre os dois ali, que era um princípio daquilo, mas que Marta precisava entender a escolha que o próprio André teve de seguir o Mestre Jesus. Minha escolha quanto ao meu destino. Esta escolha aconteceu há muito tempo, quando conheci Jesus. Ou melhor, quando ele me encontrou a mim. Conta-me sobre isso, como tu tornaste seu discípulo. Então, André contou para Marta como se tornou discípulo de Jesus. Nem sei bem como contar-te isto. Ele mesmo chamou cada um de nós. Tornamo-nos seus discípulos e para nós segui-lo tornou-se uma vida completamente nova. Foi como se ele nos tivesse puxado com raízes da nossa anterior existência e assim restou apenas a vida no discipulado ao seu lado, para o futuro serviço ao Pai Celestial. Foi como se ele nos tivesse movido a novos destinos. E esta vida ascética não é de todo como aquela que a maioria das pessoas pratica, mesmo se elas são crentes e clamam por Deus. Nós vivemos com ele durante estes 2 anos, e foi tanto que seria suficientemente para 10 vidas normais. Olha só o ganho de complexidade de consciência que André teve ao lado de Jesus, estudando, praticando os princípios espirituais. Então encerramos aqui este vídeo de hoje, lembrando que nós vamos deixar abaixo deste vídeo o link do grupo informativo da Consciência Infinita, da classe de estudos Consciência Infinita. Aqueles que entrarem lá no grupo podem fazer perguntas também para a gente poder responder aqui no canal, em nossos estudos do Evangelho de Marta e nos próximos estudos a seguir. Muito obrigado!